Graças e paz, meus irmãos e irmãs. Hoje vamos ler o livro de Lamentações de Jeremias. Diz assim a palavra do Senhor. Como já é solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva, que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Chora amargamente de noite, as lágrimas lhe correm pelo rosto. Entre todos os seus amantes não tem quem console. Todos os seus amigos a traíram, tornaram-se seus inimigos. Judá foi levado ao exílio, afligido sob grande servidão. Agora habita entre as nações, sem encontrar descanso. Todos os seus pensamentos o apanharam nas suas angústias. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desertas e os seus sacerdotes vivem gemendo. As suas virgens estão tristes e ela mesma se acha em amargura. Os seus adversários a dominam e os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu por causa da multidão das suas transgressões. Os seus filhinhos tiveram de ir para o exílio na frente dos adversários. Da filha de Sião já se passou todo o esplendor. Os seus príncipes ficaram sendo como corços que não acham pasto, e caminham exaustos na frente do perseguidor. Agora que está aflita e andando sem rumo, Jerusalém se lembra de todas as coisas preciosas que teve nos tempos antigos. Ela se recorda de como seu povo caiu nas mãos do adversário, sem que ninguém viesse socorrê-la, e de como os adversários a viram e lhe deram risada de sua queda. Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Todos os que honravam agora a desprezam, porque viram a sua nudez. Ela também geme e se retira envergonhada. A sua impureza está nas suas saias. Ela não pensava no que poderia acontecer, por isso caiu de modo espantoso, e não tem quem a console. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se exalta. O adversário pôs a mão em todas as coisas preciosas dela. Ela viu as nações entrarem no seu santuário, apesar de teres proibido que entrassem na tua congregação. Todo o seu povo ainda gemendo e à procura de pão. Todo o seu povo anda gemendo e à procura de pão. Trocar as suas coisas preciosas por mantimento, para poderem restaurar as forças. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Todos vocês que passam pelo caminho, será que isto não os comove? Olhem, vejam se há dor igual à minha, essa dor que me sobreveio com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Lá do alto ele enviou fogo aos meus ossos, o qual se apoderou deles, estendeu uma rede aos meus pés e me fez voltar para trás. Deixou-me desolada e sofrendo todo dia. Ele com a sua mão fez as minhas transgressões um jugo. Eles foram entretecidas e penduradas no meu pescoço. O Senhor abateu a minha força, ele me entregou nas mãos daqueles com os quais não posso resistir. O Senhor dispersou todos os valentes que estavam comigo, convocou um exército contra mim, para esmagar os meus jovens. O Senhor pisou como num lugar a virgem filha de Judá. Por estas coisas eu choro, os meus olhos se desfazem em lágrimas, porque o Consolador que devia restaurar as minhas forças se afastou de mim. Os meus filhos estão desolados, porque o inimigo prevaleceu. Sião estende as mãos e não há quem o console. O Senhor ordenou a respeito de Jacó que os seus vizinhos se tornem seus inimigos para eles. Jerusalém se tornou coisa imunda. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Escutem todos os povos e vejam a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. Chamei os meus amantes, mas eles me enganaram. Os meus sacerdotes e os meus anciãos morreram na cidade, quando estavam à procura do mantimento para restaurarem as suas forças. Olha, Senhor, porque estou angustiada. A minha alma se agita, o meu coração está transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei contra ti. Lá fora a espada mata os filhos, aqui dentro a morte se propaga. Ouvem-se os meus gemidos, mas não tenho que me console. Todos os meus inimigos que souberam da minha desgraça se alegram, porque tu fizeste cair sobre mim. Mas quando trouxeres o dia que anunciaste, eles serão semelhantes a mim. Venha toda a sua iniquidade e a tua presença, e faze com eles como fizeste comigo, por causa de todas as minhas transgressões. Porque os meus gemidos são muitos e o meu coração desfalece. Capítulo 2. Como o Senhor, na sua ira, cobriu de nuvens, filha de Sião, precipitou do céu à terra a glória de Israel, e no dia de sua ira não se lembrou do estrado de seus pés. O Senhor devorou todas as moradas de Jacó e não teve piedade do seu furor. Derrubou as fortalezas da filha de Judá, lançou por terra e profanou o reino e os seus príncipes. No furor da sua ira, cortou toda a força de Israel, retirou a sua mão direita em face do inimigo, consumiu Jacó como labareda de fogo, que devora tudo ao seu redor. Entesou seu ar como se fosse um inimigo, firmou a sua mão direita como se fosse um adversário,
Destruiu tudo que era formoso à vista. Derramou seu furor como fogo sobre a tenda da filha de Sião. O Senhor se tornou como inimigo, devorando Israel. Devorou todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas e multiplicou na filha de Judá o pranto e a lamentação. Demoliu com violência o seu tabernáculo, como se fosse uma horta. Destruiu o lugar na sua congregação. O Senhor em Sião entregou ao esquecimento as festas e o sábado, e na indignação da sua ira rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. O Senhor rejeitou o seu altar e detestou o seu santuário, entregou nas mãos dos inimigos os muros dos seus castelos. Eles deram gritos na casa do Senhor, como se fosse dia de festa. O Senhor resolveu destruir a muralha da filha de Sião, estendeu o cordel e não retirou a sua mão destruidora. Fez gemer a muralha e as paredes juntas enfraqueceram. Os seus portões caíram por terra, ele quebrou e despedaçou as suas trancas. O seu rei, os seus príncipes estão entre as nações onde já não vigora a lei. Os seus profetas não recebem mais visões do Senhor. Os anciãos da filha de Sião estão sentados no chão em silêncio. Não são pó sobre a cabeça, vestindo roupa feita de pano de saco. As virgens de Jerusalém abaixam a cabeça até o chão. Com lágrimas se consumiram os seus olhos, a minha alma se agita. O meu coração se derramou de angústia por causa da calamidade da filha do meu povo, porque as crianças e bebês desmaiam pelas ruas da cidade. Perguntam às suas mães, o que temos para comer e beber? Ao mesmo tempo em que desfalecem, como ferido pelas ruas da cidade, ou quando dão o último suspiro nos braços de sua mãe. O que posso lhe dizer? A quem você se assemelha, ó filha de Jerusalém? A quem posso compará-la para lhe trazer consolo, ó virgem filha de Sião? Porque a sua calamidade é tão grande como o mar. Quem poderá curá-la? As visões que os seus profetas lhe anunciaram eram falsas e enganosas. Eles não expuseram a maldade do que você fazia para restaurar a sua sorte, mas anunciaram visões falsas que a levaram ao cativeiro. Todos que passam pelo caminho zombam batendo palmas, vaiam e balançam a cabeça diante da filha de Jerusalém. Perguntam, é esta a cidade que se chamava de perfeição da formosura, a alegria de toda a terra? Todos os seus inimigos abrem a boca contra você. Vaiam, rangem os dentes e dizem, nós acabamos com ela, certamente este é o dia que esperávamos, conseguimos. Esse dia chegou, o Senhor fez o que tinha em vista, cumpriu a ameaça que pronunciou desde o dia da antiguidade. Derrubou sem dó nem piedade, deixou que os inimigos se alegrassem por causa de você, e exaltou o poder dos seus adversários. O coração do povo clama ao Senhor. Ó muralha da filha de Sião, que as suas lágrimas corram como um ribeiro, de dia e de noite, não descanse, que a menina de seus olhos não pare de chorar. Levante-se e clame de noite no príncipe das vigílias, derrame como água o coração diante do Senhor. Levante a ele as mãos para a vida de seus filhinhos, que desfalecem de fome nas esquinas de todas as ruas. Vê, ó Senhor, e considera, a quem tratastes assim, será que as mulheres deviam comer o fruto de si mesmas, as crianças que elas tanto amam, ou será que os sacerdotes e profetas deviam ser mortos no santuário do Senhor? Os jovens e os velhos jazem por terra pelas ruas, as minhas virgens e os meus jovens foram mortos à espada. Tu os mataste no dia da tua ira. Fizeste matança sem dó nem piedade. Convocaste de toda a terra terrores contra mim, como se fosse um dia de festa. Não houve quem escapasse ou ficasse com vida no dia da ira do Senhor. Os filhos que tive e criei, o meu inimigo os consumiu. Capítulo 3. Eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar nas trevas e não na luz. Certamente ele voltou a sua mão contra mim, sem par todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, e despedaçou os meus ossos, construiu rampas de ataque contra mim, e me cercou de amargura e de dor. Ele me faz habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito tempo. Cercou-me de um muro, já não posso sair. Prendeu-me com pesadas correntes. Mesmo quando clamo e grito, ele fecha os ouvidos à minha oração. Fechou os meus caminhos com blocos de pedra. Fez tortuosas as minhas veredas. Foi para mim como um urso à espreita, como um leão pronto para atacar. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços. Depois me abandonou. Entesou seu arco e me pôs como alvo de suas flechas. As flechas da sua aljava atingiram meu coração. Fui feito motivo de riso para todo o meu povo, e a sua canção de deboche o dia inteiro. Fartou-me de amarguras e me saciou de absinto. Quebrou os meus dentes nas pedras e cobriu-me de cinza. Já não sei o que é ter paz, esqueci de destruir do bem, desfrutar do bem. Então eu disse, não tenho mais força, a minha esperança no Senhor acabou. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória
o que pode me dar esperança? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se a cada manhã e grande é a sua fidelidade. A minha porção, ao Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Que ele se assente solitário e fique em silêncio, porque esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que fere e suporte todas as afrontas. O Senhor não rejeitará para sempre, ainda que entristeça alguém, terá compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque não aflige nem entristece de bom agrado os filhos dos homens. Pisar debaixo dos pés todos os prisioneiros da terra, perverter o direito do homem diante do Altíssimo, subverter a justiça no processo, será que o Senhor não veria tais coisas? Quem é aquele que diz, e isso acontece sem o Senhor o ter ordenado? Por acaso não é a boca do Altíssimo que procede tanto o mal como o bem? Por que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Examinemos bem os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo, nós pecamos e fomos rebeldes, e tu nos perdoastes. Cobriste-nos de ira e nos perseguistes. Nos mataste sem dó nem piedade. De nuvens te cobriste, para que a nossa oração não passe como lixo que refugo. Nos puseste no meio dos povos. Todos os nossos inimigos abriram a boca contra nós. Sobre nós vieram o temor e a cova, a desolação e a ruína. Dos meus olhos correm rios de lágrimas por causa da destruição da filha do meu povo. Os meus olhos choram, não cessam e não há descanso. Até que o Senhor atenda e veja lá do céu. O que vejo entristece a minha alma, o sofrimento de todas as filhas da minha cidade. Aqueles que sem motivo são meus inimigos, caçam-me como se eu fosse uma ave. Lançam-me vivo numa cova e atiram pedras sobre mim. Águas correram sobre a minha cabeça. Então eu disse, estou perdido. Na mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Ouviste a minha voz quando pedi, não feches os teus ouvidos aos meus lamentos, ao meu clamor. No dia em que me te invoquei, chegaste perto de mim e disseste, não tenha medo. Defendestes a minha causa, Senhor, remistes a minha vida. Viste, Senhor, a injustiça que me fizeram. Julga a minha causa. Viste toda a sua vingança, todos os meus planos contra mim. Ouviste as suas afrontas, Senhor, todos os seus planos contra mim, as acusações que me fazem, os que murmuram contra mim, o dia todo. Observam-os quando se assentam e quando se levantam, ou sou motivo de zombaria para eles. Tu, Senhor, me retribuirás segundo a obra das mãos deles. Tu lhes darás dureza de coração, que é a tua maldição sobre eles. Na tua ira os perseguirás, e eles serão eliminados debaixo dos céus do Senhor. Capítulo 4. Como se escureceu o ouro, como o ouro refinado perdeu seu brilho, como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. Os nobres filhos de Sião, comparáveis a ouro puro, agora são tratados como simples objetos de barro, obras da mão do oleiro. Até os chacais dão peito, dão de mamar aos seus filhotes, mas a filha do meu povo tornou-se cruel, como as avestruzes no deserto. A língua do bebê que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. As crianças pedem pão, mas não há quem as alimente. Os que se alimentavam de comidas finas desfalecem nas ruas. Os que se criaram entre escarlate agora vivem entre montes de lixo. Porque a maldade da filha do meu povo é maior do que o pecado de Sodoma, que foi destruído num momento sem intervenção humana. Os seus príncipes eram mais alvos do que a neve, mais brancos do que o leite. Eram mais ruivos de corpo do que os corais e tinham a formosura da safira. Mas agora o aspecto deles é mais escuro do que a fuligem. Não são reconhecidos nas ruas, a sua pele grudou nos ossos, secou-se como a madeira. Mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque estas se definham atingidas mortalmente pela falta de produto dos campos. As mãos das mulheres que antes eram compassivas cozinham os seus próprios filhos. Estes lhes serviram de alimento quando a filha do meu povo foi destruída. O Senhor deu cumprimento à sua indignação, derramou o furor da sua ira, acendeu fogo em Sião, que consumiu os seus alicerces. Nem os reis da terra, nem todos os moradores do mundo acreditavam que o adversário ou inimigo pudesse entrar pelos portões de Jerusalém. Tudo isso aconteceu por causa dos pecados dos seus profetas e por causa das maldades dos seus sacerdotes, que derramaram no meio dela o sangue dos justos, vagueiam como cegos pela rua e andam contaminados de sangue, de maneira que ninguém pode tocar na roupa deles. E o povo grita, afaste-se imundos, afaste-se, afaste-se, não toquem nada. Quando fugiram e andaram errantes, diziam-se entre as nações, aqui eles não podem morar. A ira do Senhor os espalhou, ele já não dá atenção a eles, não respeitam
Não respeitaram os sacerdotes, nem se compadeceram dos anciãos. Os nossos olhos ainda desfalecem, esperando socorro, que nunca chega. De nossas torres, temos olhado para um povo que não nos pode livrar. Espreitávamos nossos passos de maneira que não podíamos andar pelas nossas ruas. No fim, nosso fim se aproximava, os nossos dias estavam contados, era chegado o nosso fim. Os nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as águias dos céus. Sobre os montes nos perseguiram no deserto, nos armaram ciladas. O ungido do Senhor, que era o nosso alento, foi preso nas armadilhas dele dizíamos, debaixo da sua sombra viveremos entre as nações. Exulte e alegre-se agora, ó filho de Edom, você que habita na terra de Uz. Logo chegará a sua hora de beber do cálice, você ficará embriagado e despida. O castigo por causa da sua maldade está consumado, ó filho de Sião. O Senhor nunca mais a levará para o exílio, mas ele castigará a sua maldade, ó filho de Edom. Porá ao descoberto os pecados que você cometeu. Capítulo 5. Lembra-te, Senhor, do que nos aconteceu. Considere e olha para a nossa desgraça. Nossa herança foi entregue a estranhos e as nossas casas a estrangeiros. Somos órfãos, já não temos pai. As nossas mães são como viúvas. Temos de comprar a nossa própria água. Temos que pagar pela nossa própria lenha. Os nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço. Estamos exaustos e não temos descanso. Submetemo-nos aos egípcios e aos assírios para nos afartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existem. Nós é que recebemos castigo pelas suas iniquidades. Escravo domina sobre nós e não há ninguém que nos livre das suas mãos. Arriscamos a vida para conseguir o nosso pão, por causa da ameaça que vem do deserto. Nossa pele queima como forno por causa do ardor da fome. As mulheres foram violentadas em Sião, as virgens na cidade de Judá. Enforcaram os príncipes, não tiveram nenhum respeito pelos velhos. Os jovens são obrigados a virar os moinhos. Os meninos tropeçam debaixo das cargas de lenha. Os anciãos já não se reúnem junto ao portão da cidade. Os jovens já não cantam mais. Cessou a alegria do nosso coração, a nossa dança se transformou em lamentações. Caiu a coroa de nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Por causa disso, o nosso coração está doente. Por causa dessas coisas, os nossos olhos se escurecem. Pelo monte Sião, que está abandonado, vagueiam chacais. Tu, Senhor, reinas eternamente. O seu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nós desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova nossos dias como antigamente. Por que nos rejeitaria de vez? Por que ficarias tão enfurecidos contra nós? Palavra de hoje, pastor Dainel.